Se você trouxe sua Bíblia, está aí na sua mão, ou se você está aí com seu tablet, com seu telefone, você quer acessá-la, você pode abrir no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. E nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui, para quem gosta de saber, na versão NAA, Nova Almeida atualizada, Neemias 2, versos de 1 a 10. Se você achou, amém. Se você não achou, vai estar aí no telão, você pode acompanhar também. Neemias 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra de Deus: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: porque o teu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais estão em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhe agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Pai querido, Deus amado, santo e eterno, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Senhor, unge os nossos ouvidos nessa manhã, para que a gente venha entender a mensagem dos céus, a mensagem do reino. Senhor, toma os nossos corações e mentes, Senhor, para ti, cativas a ti, para que o Senhor possa ministrar direto a nós e que nós possamos entender mais um pouco sobre o teu reino e que, entendendo, possamos avançar em ti, no teu reino, e expandir o teu reino aqui. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Pode se assentar, por favor. Três semanas atrás, 2 semanas e meia atrás, estudando a palavra de Deus e nas minhas devocionais, e não foi um momento fácil, melhor dizendo, foi um momento difícil. Não foram dias bons para mim naquele tempo, naqueles dias, e ainda tive uma virose que nos meus 46 anos de vida nunca tinha tido. Foi dor muscular, dor de garganta. Quando eu achei que estava ficando bom, foi no domingo que eu vim, preguei e entreguei tudo. Quando chegou de noite estava pior, segunda pior. Depois tive conjuntivite de um olho, passou para outro olho. Tem gente que quando eu falo assim, não vou falar isso, não fala não, bicho, tu vai falar isso na igreja, vai falar para a igreja saber que eu sou gente também. Ah não, o bicho é super-herói, subiu de capa para pregar. Não, irmão, o bicho é carne e osso. E a gente se prepara, a gente estuda, a gente busca o Senhor, a gente jejua, a gente se entrega. Mas a gente dá. Quando chega um tempo que a gente não para, erro meu, se você não tem nada a ver com isso, parar.
descansar. Aí Deus vai parar, não? Eu vou parar você. Podia ter parado 3 dias, tive que parar 20. Mas eu estou de pé de novo. E nesse tempo, que foi um tempo meu de reflexão com o Senhor, e eu me entristeci, e eu chorei, e era ruim, porque eu estava já de conjuntivite, então eu chorava, o olho colava e não abria. E eu queria estudar, e eu queria escrever, e com um olho só, eu lia a Bíblia, eu chorava, e o outro colava, e eu limpava, e eu lavava, e eu botava compressa de água gelada, e eu falava, eu não vou deixar de te buscar, você abre o meu olho, eu vou buscar de olho fechado. E aí eu fui estudando. E aí o Senhor foi me mostrando essa passagem, eu comecei a escrever, e quando eu escrevia, eu chorava, e o olho colava, e eu chorava, e o olho colava, e eu chorava, e eu escrevia, e eu avancei, e eu me alegrei com o que o Senhor me deu neste tempo. E quando eu li essa passagem, e se você não entendeu ainda, a gente vai falar sim de reino essa manhã, porque eu entendo que é isso que Deus me deu para fazer. E eu comecei a entender que isso Ele me deu para fazer no final do ano passado. Esta é a mensagem que eu vou carregar e esta é a mensagem que eu vou pregar, reino de Deus. Jesus veio aqui, o tempo que Ele caminhou, Ele pregou reino. Já falei, a igreja tem 2000 anos pregando várias coisas e é bênção. Mas o reino a gente não prega. E eu comecei a entender que se no mundo hoje ainda existem modelos de reino, Deus foi tão misericordioso que Ele deixou que existisse até hoje esse modelo de reino, para que a gente começasse a entender como um reino funciona. Como assim, bispo? Por exemplo, o reino da Inglaterra é um reino. O Brasil não é um reino. O reino da Inglaterra é um reino. Então, existe até hoje, eu creio que Deus permitiu para que a gente, seres humanos, começasse ainda a olhar para isso e entender... é assim que o reino funciona. E o reino, ele existe para influenciar outros locais. E qual é a forma de influência do reino? Colonização, é assim que o reino se expande. O Brasil era uma terra, irmão, até então inexplorada. E nós tínhamos aqui povos indígenas. E aí o reino de Portugal, vamos expandir. Vamos colonizar o Brasil. E trouxe o quê? A influência de Portugal para cá. E o povo aqui começou a caminhar como os portugueses. Começou a se vestir como portugueses. Comer como os portugueses. E hoje a gente fala português como os portugueses. Porque a gente foi colonizado por esse povo. Então, quando a gente começa a entender o conceito de reino, como um reino se expande através da colonização, a gente vai entender qual é o nosso papel aqui. Como embaixadores, nós temos que expandir o evangelho do reino, pregar o reino, influenciar através do reino, e conquistar pelo reino, e colonizar pelo reino, e fazer o reino expandir e virar tudo reino. Aí eu comecei a entender que Deus não só deixou reinos na terra para que a gente entendesse sobre como os reinos funcionam, Ele deixou na Bíblia também mensagens sobre reis e sobre reinos, para que a gente entendesse algumas particularidades disso. Por exemplo, quando a gente vai lá estudar o livro de Esther, fala que o povo recebeu uma sentença de morte, todo mundo ia ser morto por um decreto do rei. E ela foi pedir, não mate meu povo não. Ela falou, um decreto do rei não pode ser? Outro princípio que a gente tem que entender, no reino é assim, o rei falou, acabou, irmão. Isso não invalidou ela com uma estratégia do céu, pedir, faça um novo decreto para que o povo se defenda. Mas um decreto não é revogado, um decreto real. Então, os decretos de Deus para mim e para a sua vida, quem começou a pegar já sabe que Ele é eterno, imutável. Então, Deus deixa coisas e ensinamentos na Bíblia sobre reis e reinos, para que a gente comece a entender um pouquinho mais sobre isso. E hoje de manhã, para não ser diferente, a gente vai falar sobre reino. O reino realiza sonhos e desejos. Lemos essa passagem de quando Neemias se apresenta diante do rei, e o rei olha para Neemias e reconhece que ele está abatido. O rei olha para Neemias e reconhece que Neemias está triste. E não se poderia comparecer diante do rei triste. Era capaz até de ser sentenciado à morte. Mas a tristeza não era uma tristeza comum, era algo que vinha de dentro, e ele não conseguia esconder, porque vinha de dentro, ele estava abatido, e aquilo transfigurava, mostrava para fora, ao ponto do rei enxergar. E nesse texto que a gente leu, nessa história acima, como ele se apresentou triste na presença do rei, isso incomodou o rei. A tristeza de Neemias incomodou o rei.
Aí a grande pergunta que gritou aos meus ouvidos e saltou ao meu coração foi: por que que a tristeza aparente de um servo incomoda tanto um rei? Eu acho lindo como Deus faz as coisas. Hoje eu estava lá orando na sala, não vim mais cedinho, e geralmente quando eu venho mais cedo eu fico aqui orando no canto e vejo quem é que Deus me direciona para recolher o dízimo e a oferta. E como eu cheguei já depois, acho que foi o pastor Zé que tinha falado: fala com o pastor Jamilton para recolher o dízimo e a oferta. E eu glorifico a Deus, porque todas as vezes que eu vou pregar, sempre alguém que vai tirar a palavra do dízimo e oferta corrobora com aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí vem o pastor Jamilton sem saber de nada. Ele fala, por exemplo, imagine que a Etiópia é um reino, os Estados Unidos é um reino, e tem um reino rico e um reino pobre. Eu falei: Senhor, tu és lindo demais, meu Deus, te amo. O que a gente tem que entender é que a aparência de um cidadão, reflete o cuidado, o tamanho, a influência, o poder e a glória de um reino. Imagine por você o Reino Unido. A rainha morreu e o rei assumiu. Imagine se agora passasse-se pelas ruas de Londres e estivesse cheio de pessoas em situação de rua. Pessoas descalças, descamisadas, famintas, morrendo de fome. Cheio de pessoas pedindo ou pedintes na rua. Isso seria estampado em todos os jornais do mundo. O reino de Charles é decadente. Porque tem pessoas em situação de miséria no reino que ele é rei. Porque a situação ou a aparência do cidadão, ela está diretamente ligada ao reino que ele pertence. Por isso que isso incomoda o rei. Por que você está triste? No meu reino não tem espaço para pessoas andarem como você está na minha presença. Por isso que incomodou o rei. A aparência dos cidadãos do reino refletem a imagem do reino e do rei. Muitas pessoas não tinham ou não têm esse entendimento. Mas eu creio que a partir de hoje vão passar a ter. E apesar de parecer fácil, eu faço parte desse reino já. Apesar de parecer fácil, requer obediência. Você não vive uma vida santa para impressionar as pessoas. Você vive uma vida santa para se proteger e desfrutar do que o reino pode te oferecer. Você vive uma vida santa não para impressionar as pessoas, mas para se proteger e para poder ter acesso e desfrutar daquilo que o reino pode te oferecer. Já para começar a entender, não, porque eu não estou tendo acesso a isso, porque eu não estou vivendo isso ainda. Qual o tipo de vida que você tem vivido aqui? O reino está disponível, mas você vive uma vida santa para se blindar, para se proteger e para poder desfrutar. A Bíblia diz em Hebreus que o cetro de Deus é um cetro de justiça. Quem já leu isso na Bíblia? Alguém leu aqui, gritou um amém, em Hebreus 1, 8 e 9. Mas eu vou ler para você. Mas a respeito do Filho se diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Eu achei lindo quando eu li isso. Mas eu gosto muito, melhor dizer, eu prefiro, como está no inglês, na Bíblia King James, que é muito próximo ao original. Ele não fala justiça. A palavra, na verdade, no inglês é righteousness. E não é justiça, é retidão. Aí você vai dizer, não, mas andar em retidão é andar em justiça. Não, é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Retidão, a gente não tem dúvida, é algo que é reto. Os princípios de Deus são coisas que são retas. Um dia, conversando com um amigo, ele falou, não, mas você fala de princípio assim. Eu falei, irmão, preste atenção. Para mim é muito fácil falar de princípio, o princípio de Deus, do reino da Bíblia, porque eu moro em Salvador. Ele disse, não entendi. Eu falei, você não mora em Salvador? Ele disse, por quê? Eu falei, porque Salvador, irmão, a gente tem
o metrô construído mais longo da história. E no metrô de Salvador, lá no Bonocô, ele não é subterrâneo. A maioria do metrô de Salvador, ele é de superfície. E no Bonocô, que ele vai por cima mesmo, você tem as pilastras de concreto que sustentam o metrô. É algo que a gente não abraça. Aí ele, já vi. Eu falei, aquilo ali é um princípio do reino. É uma pilastra do metrô. Venha correndo e dê de cara com a pilastra. Ele falou, vou me quebrar toda. Eu falei, é o princípio do reino, irmão. Se você vem correndo desavisado e você bate de frente com o princípio de Deus, você se quebra todinho. Mas quando a gente anda em retidão, em righteousness, a gente anda alinhado com o princípio. A gente não faz curva. Chegou aqui o princípio. Isso não é retidão. É você querendo se moldar para passar através de um princípio que foi estabelecido. Quando você anda em retidão, em righteousness, como diz na Bíblia King James, você anda reto diante de um princípio que é reto e eterno. O cetro de Deus é um cetro de retidão. Entenda que retidão é permanecer reto diante dos princípios e das leis que são imutáveis do governo de Deus. Quando levamos uma vida de retidão, somos alcançados pelo cetro de Deus, que é um cetro de retidão. Agora, se a gente lê na Bíblia, tem isso. Em filmes tem isso. A gente vê isso na história de Esté. Quando ela se consagra por 3 dias, ela não podia chegar na presença do rei. E quando ela chega, ela precisa que o rei faça o quê? Para que ela não seja morta. Que ele estenda o cetro. Um dia a gente ainda vai falar sobre isso. De por que Esté chegou e ela teve acesso. Mas já para dar um pequeno spoiler, a gente fala assim, não, porque ela se preparou e ela se perfumou, ela vestiu as roupas de rainha, irmã, ela era rainha, ela só tinha roupa de rainha mesmo. Não, ela era plebeia de segunda a sábado. E domingo ela vestia roupa de rainha. Ela só tinha roupa de rainha, ela era rainha. Mas no original diz que ela se vestiu com as roupas do reino. Quando o rei enxergou, ele viu um reino na frente dele. Algo que era maior que ele. Ele falou, eu tenho que estender meu cetro, porque sobre isso eu tenho que me dobrar. Malhut Shamaim, ela estava com uma habitação do Espírito, revestida de roupas do reino. Não tem ninguém que te resista quando você é a habitação do Espírito. Aleluia. Agora entenda uma coisa, quando o rei estende o cetro na sua direção, ele te dá acesso. O rei estende o cetro para você e fala, você pode vir. O rei estende o cetro para você pode entrar. O rei estende o cetro para você não vai morrer, você tem acesso. Mas quando o rei te toca com o cetro, ele te confere poder e autoridade. Veja quantas vezes, hoje eu acho que o rei Charles ainda não vi, mas quantas vezes a rainha fez pessoas chegarem perto dela, se ajoelha aí que eu vou tocar você com o meu cetro, e a partir de hoje você é um cavaleiro, a partir de hoje você é um duque, a partir de hoje você é um conde, você é algo novo, você é realeza, eu te confiro autoridade, nobreza, uma nova identidade, porque eu te toquei com o meu cetro de justiça. Agora entenda uma coisa, quando você começa a viver uma vida santa, de longe o cetro pode apontar para você, mas você só consegue ser tocado pelo cetro quando você está próximo de Deus. De longe você tem acesso, mas só próximo você é conferido autoridade, governo, domínio. No reino, quanto mais próximo de Deus, uma vida de santidade, maior é o poder e a autoridade que a gente vai carregar nele, porque ele vai nos tocar com certo dizer, é com você que eu conto, recebo o meu poder e a minha autoridade. Meu Deus, quando ele nos toca com o cetro, automaticamente nos confere poder e autoridade do reino. É importante a gente trazer esse ensinamento para que as pessoas não saiam por aí sem esse entendimento, afirmando que ainda não vivem, não desfrutam do reino. Para desfrutar e viver, ou melhor, para viver e desfrutar, tem que se consertar. Não tem jeito. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Vamos falar de Neemias. Não, a gente fala e não prega. Só porque Neemias apareceu triste diante do rei, ele trouxe um incômodo ao rei. Tristeza aqui não, no meu reino vai depor contra a minha imagem. Não quero ninguém triste. Quando aparecemos alegres, nós declaramos que o reino que nós fazemos parte nos faz felizes, contentes, plenos, cheios.
Que o reino nos trata de uma forma que faz a alegria brotar de dentro de nós e reflete para todos que estão à nossa volta. Uau, o que é que ele tem? O que é que ela tem? Que é tão alegre, que é tão feliz, é tão pleno, é satisfeito de tudo. Porque vive num reino que cuida de tudo. Uau! Vejamos o versículo 4. O rei olha para Neemias tão incomodado e eu quero saber qual a sua necessidade. Ele quer entender para atender. Tudo isso para que Neemias volte a preocupação do rei é essa. Meu irmão, eu vou mover tudo para você voltar a sorrir. Eu vou mover tudo para que você volte a estar alegre na minha presença. O sorriso do cidadão do reino indica que existe bem-estar no reino que ele está inserido. O seu sorriso importa para Deus. O seu bem-estar importa para Deus. A forma como você se mostra importa para Deus. Indica que existe bem-estar no reino que você está inserido. A Bíblia diz em Neemias 8:10, a parte C do versículo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando a gente vai olhar no original, o que é que está escrito como força? Maos ou maus? Lugar ou meio de segurança, proteção, refúgio, fortaleza. Lugar de segurança, baluarte, abrigo. Fortaleza, refúgio em Deus, refúgio de Deus. Aqui o que a Bíblia está dizendo é a alegria do Senhor é nos ter num lugar seguro, nas suas fortalezas, nos lugares dos seus abrigos que nos protegem. Essa é a alegria do Senhor. Nos ter nestes locais. Porque para a gente voltar a sorrir, lembrando que cumprindo e vivendo pelos princípios de retidão do reino, o rei disponibiliza acessos, meios e recursos do seu reino para a nossa causa. Para que a gente entenda um pouquinho disso, num reino, e a gente vai voltar a falar num reino terrestre, para que a gente fixe bem essa ideia. Num reino, tudo é do rei. Lá atrás, nas expansões dos reinos na terra, quando o reino inglês, com a sua marinha poderosa, começou a avançar e conquistar novos territórios, e eles, por exemplo, conquistaram e tomaram as Bahamas e as suas 700 ilhas do governo espanhol, do reino espanhol, automaticamente, quando as Bahamas se tornou do reino inglês, toda a terra e todas as 700 ilhas passaram a ser Crown Land, terra da coroa. A terra toda, todas as ilhas, tudo, Crown Land, terra da coroa. O que é que significa dizer terra da coroa? Que a terra é de propriedade de quem usa a coroa. Na época era a rainha. E o curioso é que chegou o aniversário de um sobrinho dela, o que é que ela fez? Vou lhe dar um presente. Pegou uma ilha e deu. É dela. Porque na terra da coroa, no reino, tudo é da coroa. E o rei dá a quem ele quer. Vou te dar. Seu aniversário, vou lhe dar aqui uma ilha. Vou lhe dar aqui 10 mil hectares. Para quê? Você plantar um milho, você gosta de pipoca. É do rei. Tudo é terra da coroa. Hoje na Inglaterra é assim. É tudo do rei. E você mora ali num pedaço de terra cedido. Ah, eu paguei milhões pela casa, é cedido. Se ele quiser tomar, ele toma, é dele. Tudo é do reino e do rei. Ele cede. Agora o curioso é que teve nessa história um sobrinho ou uma sobrinha, não lembro bem, que a rainha deu uma ilha das 700 das Bahamas. E não sei qual foi o caso que aconteceu com a família, que tempo depois ela falou, tomar. Acho que não se comportou bem. Agora vou dar outro sobrinho. Quem pegou, pegou. É tudo do rei e do reino. Para que você entenda, em reinos tudo é do rei. Toda a terra é do rei. Os parques são do rei. Os jardins são do rei. As florestas são do rei. Os lotes são do rei.
Os recursos naturais são do rei. Tudo é do rei. E Deus é tão lindo. Para que eu não estivesse falando só aqui, na Inglaterra. Ele deixou isso na Bíblia também. Porque aqueles que falam assim... O bicho pegou até direitinho, mas só pregou história. Na Bíblia mesmo ele não mostrou. Tem desse. Crente é assim, irmão. Versículo 7. O rei entrega carta aos governadores das outras províncias para que o acesso seja dado a Neemias. O rei entrega a carta. Ei, dê a carta a Neemias, dando acesso. Onde ele passar, ele vai com carta com você, dizendo: o acesso é seu, para que ninguém te detenha na obra que você tem que fazer, nem o sonho que você quer realizar. Mas agora, já entendeu que aqui, versículo 7 diz que ele deu cartas para que o acesso fosse dado. Vamos ao verso 8. Verso 8, o rei manda a carta para Asaf, que é guarda das florestas do rei. Lê na sua Bíblia aí, bota o verso 8, por favor. Verso 8, eu estou lendo na NAA. Eu quero ler com vocês, porque tem gente que pode dizer assim: será que está isso na Bíblia mesmo? Ou o bispo colocou no livro de acrescentares? E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do... Guarda das florestas do... Volta aí, irmão. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do... Guarda das florestas do... Num reino, tudo é do rei. Na Bíblia já está dizendo: mande para Asaf, os guardas das florestas do rei. Para que a madeira, para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu deveria me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Tudo é do reino e do rei. E o rei, para quem ele quer dar a provisão para realizar algo que está no coração daquela pessoa, se ela estiver alinhada com Deus, que aqui no próprio verso 8 diz: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de Deus estava sobre... Todos nós somos reis, a Bíblia diz. E Jesus é o rei, que somos nós. Vai sair daqui entendendo alguma coisa hoje. Não é possível não. De reino. Versículo 9, parte B. Está escrito que o rei mandou acompanhar de Neemias ainda oficiais do seu exército e cavaleiros. A segurança de Neemias foi pelos oficiais e cavaleiros do rei. Tudo isso, comece a entender a gênese da coisa, a razão que Neemias chegou para entregar a taça de vinho ao rei. O que é que está acontecendo? Por que é que está cabisbaixo? Está tudo bem, tudo bem. Tá não. Isso é tristeza do coração, não vai ficar assim não. O que é que você quer? Não, sabe o que é? A cidade onde os meus pais estão enterrados, a cidade está destruída, o muro está arrasado, não tem mais portão, os templos estão quebrados, o templo está destruído. O problema é esse. O dinheiro é meu, o ouro é meu, o recurso é meu, a floresta é minha, a madeira é minha, o trabalhador é meu, o acesso é meu, o governador é meu, o território é meu. E Neemias olhou e falou: e agora está tudo na sua mão, vai e reconstrua, mas volte alegre. Porque o seu sorriso representa a mim, o seu sorriso reflete quem eu sou. Então comece a entender que quando a gente começa a viver em retidão, em righteousness, a nosso bem-estar, a forma que a gente se apresenta, reflete o cuidado que o nosso Rei dos Reis tem sobre a nossa vida. Toda a provisão necessária foi disponibilizada pelo reino, através do comando do rei. Tudo colocado à disposição dele para que um sorriso voltasse a aparecer. E às vezes a gente toma uma topada. Às vezes a gente passa um aperto. Seja em relações, seja um aperto financeiro, seja algo, e a gente começa a bradar, achando que Deus não está vendo. Irmão, a sua lágrima, a Bíblia diz que Ele colhe. Ele se importa com você, claro. Mas acima de tudo, Ele se importa com Ele. Com a imagem que Ele passa para aqueles que te veem, entendendo que você é cidadão do reino dEle. Ele se importa. A gente está finalizando agora.
Versículo 10. E com isso eu encerro, porque falta 5 minutos, a gente vai encerrar no tempo. Versículo 10 fala dos dois que não ficaram satisfeitos. Sempre tem, né? Quando você está triste, aí você busca o Senhor começa a te alegrar. E hoje a gente estava falando sobre isso. Estou apontando para lá, para quem está curioso, quer saber para quem eu apontei. Estou apontando para o pastor Davi. A gente veio conversando quando a gente veio entrar na igreja. A gente veio falando sobre isso, ele não sabia nem que eu ia falar sobre isso. Ele falou, tem gente que diz que é amigo, que está próximo, meu bicho. Aí a pessoa tem uma conquista nova. Vou dar o exemplo que ele deu. A pessoa comprou um BMW. Aí o cara, né? O amigo de verdade, ele vai lá e celebra. Mas sempre vai ter, eu vou usar aqui o aspecto da Bíblia. A minoria, foram 2. Vamos crer que é assim. Sempre vai ter aquela minoria que vai questionar. Não é nem a obra. Que a obra que ele estava fazendo é uma obra de reparação, restaurando uma cidade, restaurando muros, templos, fazendo algo lindo por um povo. Mas aqui o que ele estava questionando foi um sonho, um desejo. Sempre vai ter uma minoria que vai discordar do teu sonho. Sempre vai ter uma minoria que vai discordar do teu desejo. Sempre vai ter uma minoria que não vai apoiar o teu sonho. Sempre vai ter uma minoria que não vai apoiar o teu desejo. Sempre vai ter uma minoria que vai falar mal do teu sonho. Sempre vai ter uma minoria que vai falar mal do teu desejo. Agora, sabe que disso tudo eu aprendi? Que Neemias, irmão, não tomou nem conta de Sanbalat e Tobias. Eu tenho uma obra para fazer. E isso me encheu quando eu li. No período que eu estava, no que eu passei, eu falei, Deus, eu vou fazer a tua obra. E o Senhor se encarrega de colocar o sorriso de volta nos meus lábios e de realizar os meus sonhos e desejos. Porque é assim que o reino faz. Podem tentar resistir, podem tentar parar, mas com os recursos do reino e como representantes do reino, se nós mantivermos o foco, nós concluiremos toda a obra propostas e realizaremos para a glória de Deus todos os nossos sonhos e os nossos desejos. Senhor, eu oro nessa manhã para que aqueles sonhos que ainda estão dormentes, Senhor, para aqueles desejos que ainda estão dormentes, que talvez os teus filhos e as tuas filhas nessa manhã acham que são demais para Ele. Ó Senhor, que comece a despertar que eles fazem parte do reino de Deus. Que eles comecem a entender que a nossa alegria, que o nosso sorriso, que o nosso bem-estar, que a realização dos nossos sonhos e desejos importa para Deus, porque eles refletem o caráter do Rei dos Reis que está acima de nós e refletem o cuidado e o bem-estar do reino do qual fazemos parte. Declaro nesta manhã, Senhor, uma aceleração nessas sementes, nesses sonhos, nesses desejos que estão no coração dos teus filhos. Que através, Senhor, do teu poder e do teu milagre, tu faça brotar isso e acontecer, para que todos entendam que no teu reino as coisas se movem, que no teu reino as coisas acontecem, que no teu reino nós somos cuidados e temos direito a toda a provisão. Nós te agradecemos por essa palavra e declaramos que ela irá germinar, que ela irá florescer e que ela trará frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por esses ensinamentos. Deus poderoso. Levante suas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitórias.